Olá, estamos começando a quarta semana desse trimestre incrível que nós estamos falando sobre vida, sobre morte, principalmente sobre o estado do homem no momento da sua morte. E hoje nós vamos falar de um versículo de uma parte da Bíblia controversa que eventualmente você pode entender uma coisa, mas a gente vai perceber claramente o que esta parte da Bíblia quer falar pra gente, ok? Então abra seu olho, por favor, leia na sua Bíblia 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Se você não ler, vai ficar muito difícil, tá bom? Você entendeu o que a gente está falando. Então é importante que você leia hoje, no primeiro dia de estudo, 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Antes da gente entrar nesse assunto, quero deixar uma frase para você, hein? Se liga aí, ó. A forma como você entende o assunto sobre a morte define a forma como você vive. Se liga nisso, porque dependendo de como você entende esse assunto, isso vai determinar a forma como você vai viver. Tá joia? Entendeu? Tá complexo? Ah, tá não, né, gente? Foi fácil essa frase, né? Fica de boa. Então tá bom. Fica aí com esse negócio na sua cabeça e venha e compreenda que quando a gente olha para um texto bíblico e a gente tem alguma dúvida, primeira regra, a gente precisa ler o antes e o depois. Por quê? Porque essa divisão de versículos e capítulos que nós temos na Bíblia não foi uma divisão de assuntos que o próprio autor fez. Não. O autor ele escreveu diretão. Depois, em algum momento, uma pessoa foi lá e colocou capítulos e versículos para ficar mais simples, mais fácil a gente achar, ok? Então, quando uma pessoa lê 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, sem entender de onde que vem o assunto, ele pode, inclusive, pegar uma direção diferente de interpretação. Mas quando você olha o capítulo 4, compreende o que ele está falando, aí fica simples. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 14, um pouquinho antes de acabar o capítulo, ou seja, o assunto está fluindo, o assunto vai continuar. Paulo fala o seguinte: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, aqui ele está falando claramente a respeito de ressurreição. E às vezes as pessoas elas querem dizer que Paulo, a partir do capítulo 5, ele está falando de um estado em que uma pessoa ela fica entre a vida e o céu, e aí existe uma série de explicação. Mas vem cá, ou a minha explicação está errada, ou Paulo era louco. Por quê? Poucas palavras antes ele fala um pensamento, poucas palavras depois ele pega e constrói outro pensamento. Demais. A gente já leu, já viu e hoje nós vamos ver mais. Versículos do entendimento de Paulo a respeito do estado do homem depois da sua morte. Vários versículos. Será que só aqui ele está falando alguma coisa diferente a todos os outros? Então não se esqueça, quando existe uma aparente divergência sobre um assunto de um versículo, você tem que estudar todos os outros para entender o contexto que ele está inserido. Beleza? Essa semana a gente vai falar sobre 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Aproveita agora e já lê esses versículos. Valeu, amanhã a gente se